Olá, meus amores do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Hoje vamos falar do cacto samambaia, pessoal. É a coisa mais fofa que tem, tá? Com muitas proliferações, tá? Ele é de cultivo fácil, solo pobre, tá? Então eu vou estar falando para vocês aí, para vocês que têm o cacto samambaia, características, como cultivá-lo, né? Ele é uma beleza intensa. Ele chegou aqui em casa em pezinho. Depois eu não entendi porque ele pendeu, né? Porque ele virou. E aí eu fui descobrir por quê. Porque ele é um cacto pendente, pessoal. É difícil ver um cacto pendente, né? E esse aqui é, tá? Chamado de cacto samambaia, tá? Vou estar falando para vocês nome científico, gênero, da onde veio, como cultivar essa maravilha, tá? Desde já, deixa o seu joinha, tá? Você que visualiza aí, tá? Não custa nada, deixa o seu joinha, tá bom? E vamos à nossa vinheta e se inscreva no canal, ok? Seja inscrito e venha para a família Cultivando Suculentas e Plantas com a Simone, tá bom? Vamos à nossa vinheta e vamos falar sobre o cacto samambaia. Olá, pessoal, família do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Um bom dia, boa noite, né? Eu tô fazendo esse vídeo à noite, tá? Bom dia, boa noite, boa tarde para os meus maravilhosos inscritos, tá? Hoje nós vamos estar falando do cacto samambaia. Gente, é a coisa mais gostosa que tem, tá? Os espinhos dele são macios, tá? Ele dá pendente, ele dá muito. Olha aqui, 2 mudas, tá? Eu ganhei 2 desse no mesmo vaso, não troquei de vaso, porque é um copo, né? Isso aqui, só que é aquilo que eu sempre falo pra vocês, né? Da onde vem, eu conheço a procedência, né, da pessoa que cultiva, então não achei necessário trocá-lo, até porque, né, eu vou estar explicando para vocês como que tem que ser o substrato do cacto samambaia, tá? As regras, nome científico, tá? Como ele é apelidado também, ele tem um apelido aí, né? Quando eu ganhei ele, pessoal, ele veio 2 desses, assim, em pé aqui no copo, né? Esse é um copo transparente, tá? E já está com meus pedacinhos de que eu fiz um vídeo aí ensinando a vocês, né? Caquinhos de telha, né? Eu achei bem legal, decorativo. E eu gosto de coisas diferentes, né? Então, tudo que é padrão, às vezes fica muito chato, né? Então, eu preferi fazer, né, com uma ideia aí de uma inscrita,
fazer esses pedriscos de cobertura para as minhas suculentas. Não deu para fazer em todas, né? Explicando a vocês sobre o vídeo seguinte, tá? Não deu para fazer em todas porque tem umas que tampam o vaso, né? Então eu tenho que deixar espaço para elas, né? Infelizmente, alguns ganhou a maravilha dos meus pedriscos, tá? De barro, que eu amo barro, pessoal. E aí, alguns não deram, tá? Pra colocar. Mas enfim, isso aqui ajuda muito, tá? Retém umidade, tá? E o cacto samambaia da família enorme, vocês lembram que eu sempre falo de uma família aí que é muito grande e de um país maravilhoso que eu tenho o maior sonho de conhecer? Que tem gente aqui no canal do México, né? Ela é nativa do México, pessoal. Esse cacto samambaia, né? Então, eu sempre falo, o México é rico, né? Em cactos, suculentas, né? A família Crassulácea é muito rica, né? Então, nós hoje vamos estar falando desse cacto maravilhoso. Vamos à vinheta, tá? E vamos falar sobre nome científico, rega, como reproduzir, qual é o tamanho dele, tá? É bem fácil o cultivo, tá? Então vamos dar uma entrada para nossa vinheta maravilhosa e vamos voltar com esse assunto, tá bom? Cacto samambaia. Fique até o final, já deixe seu like, se inscreva, tá bom? Venha participar da nossa família, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, vamos falar do cacto samambaia, né? Como eu falei para vocês no início, ele veio em dois, né? Só que como eu ganhei ele com uma pessoa maravilhosa, que eu amo muito, que é a minha tia, eu peguei um na hora e dei pra minha tia e fiquei com esse, né? Hoje eu estive lá e o dela já está dando flor na ponta. O meu tá dando mudas. O dela tá dando flor, né? Era 2 mudas que tinha nesse vasinho aqui. Então, hoje eu fui lá e vi. A florzinha dele é branca, tá? A haste floral dele também é bem bacana, tá? Se polinizado, tá? Ele dá frutos como se fosse tomates vermelhos, tá? Que dali tiramos as sementes, né? E é uma flor que dá nesse cacto samambaia que só abre à noite, tá? Então ela se fecha ao dia e se abre à noite. E não dura muito tempo, com folhas beges, tá? Parece branca quando se fecha, mas à noite se abre e é bege, tá? Durabilidade da floração, pouco tempo, no máximo 3 dias. Então, eu fiz um resumo aqui, bem rápido, para falar para vocês, tá? Que ele é um cacto vindo do México, desse país riquíssimo em suculentas, na raça da Crassulácea. Essa família enorme, de grande, nossa, gente, né? E ele dá por baixo das árvores, tá? Pegando apenas os raios solares no México, tá? Eu nunca vi um cacto pendente e esse é um cacto pendente que mede até no máximo 40 centímetros, tá? Para quem não gosta de cacto, para quem gosta, ele é um cacto que não tem espinhos, assim que vão te furar, te ferir. É bem macio, né? E aí eu estranhei quando ele pendeu, né? Que ele caiu. E daqui eu já tirei mudas, tá? Pro meu berçário ali, já tô fazendo outra. Agora esses eu vou deixar pender e vou colocar numa cuia, pessoal. Porque ele fica lindo, fica muitos, né? Muitos
É muito lindo o cacto samambaia. Enfim, né? Há pessoas que gostam muito só de suculentas, há pessoas que gostam muito só de cactos, há pessoas que não cultivam, né? Mas, gente, todo cacto é uma suculenta. O corpinho dele é um gelzinho, né? É um líquido. Então, ditado certo e sempre vai ser dito: todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto, ok? Então eu separei algumas observações aqui para eu estar passando para vocês sobre esse cacto samambaia. Olha o nome dele, cacto samambaia. Por que samambaia? Samambaia, porque ele pende, né? Ele cai e dá vários, né, raminhos igual a esse aqui. Quando ele veio em pezinho, jamais imaginei que ele ia pender, tá? Eu não conhecia, era diferente, tudo que é diferente eu quero. E aí eu perguntei o preço, ela pegou e falou: esse é seu. E me deu, né? Eu tirei uma muda para minha tia, que se tivesse aqui também estaria desse tamanho, só que o dela, como eu falei, já deu flor, o meu deu mudas, né? Então eu fiz algumas observações aqui, só vou dar uma relembrada aqui. As hastes, pessoal, é pendente, tá? Esse cacto, ele cresce até 40 centímetros, tá? Ele é bem tolerante ao calor, tá? Ele precisa de um solo. Como que eu vou explicar para vocês? O cacto samambaia precisa de um solo arenoso, tá? Como todos os cactos, sendo que ele precisa de um pouco mais de umidade. Então não podemos fazer os 50% de cada. Lembra que eu sempre falo para vocês? 50% de areia, ele adora areia. 50% de areia e 50% de terra vegetal. Não, pessoal, ele vai ter que ser mais um pouco de terra vegetal, e 1/3 dessa terra vegetal vai ser de areia, tá? Então, ele gosta de estar úmido, é bem raro isso, né? E vamos ele não resiste muito, pessoal, a geadas e frios, tá? Não resiste. Abaixo de 6 graus ele não resiste, tá? Eu tenho inscritos aí pelo Brasil, né, que moram em lugares Blumenau, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Curitiba, né, que a temperatura lá é muito baixa. Eu não sei se sobreviveria lá. Teve um dia que eu tava falando com uma amiga, aqui estava 16 graus e lá estava 2 graus. Imagina, né? 3 casacos, 3 tudo. Então, aí vocês, né? Infelizmente, ele não sobrevive abaixo de 6 graus, tá? A temperatura desse cacto é de 16 graus Celsius a 32 graus Celsius, tá? Ele admira muito o sol pleno, tá? Mas o sol do verão, pessoal, só na parte da manhã. Eu falei para vocês e vou repetir que no verão nós vamos ter um trabalho, né, com eles, porque tanto com suculentas, tanto com cactos, porque tem cactos e tem suculentas que não suportam aquele sol, ainda mais aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, né, como eu falei, é 3 sol para cada um, e aí eles só podem pegar o sol da manhã. Simone, mas ele pode ficar em meia sombra? Pode, desde que ele pegue no máximo de 3 horinhas de sol da manhã, tá? Sempre, pessoal, regue o cacto samambaia na parte da manhã, para nós evitarmos fungos nocivos, né? Então, quando você rega ele durante a manhã,
vai vir aquele solzinho, rapidamente vai dar uma secada naquele substrato, até porque o substrato dele é diferente, né? Como os da samambaia, né? Também podemos usar nele, pessoal, a permiculita, tá? Com permiculita, com terra vegetal, tá? Para vocês terem uma noção aí, para dar uma aerada nele, tá? Quem tem condições, legal, bacana, pode usar, tá? Vai ficar lindo, pendente, compra uma cuia pendente. E é isso que eu vou fazer nele, eu já tenho uma cuia. Deixa eu ver mais. O sol do verão, o que que acontece com o sol do verão? O sol do verão, eu cultivo ele no tempo, mas eu tô no Rio de Janeiro, tá? Então aqui o inverno está até obedecendo um pouco a natureza, está certinho, tá frio à noite, né? Ao dia dá aquele solzinho, mas não é aquele sol escaldante. No verão, eu vou ter que retirar ele da posição que ele está na prateleira de plantas que pegam tempo, tá? Ele pega chuva, ele pega sol, quase não chove aqui no Rio de Janeiro, pessoal, sinceramente. Fica nublado, mas é raro, eu falo que congelou, porque não cai água, é muito difícil. Quando cai aquela chuvinha fina ou aquela chuva de verão assim rápida que dá aquele estrondo, relâmpago, né? Mas aí na sua região, né? Você já tá vendo aqui as opções que eu tô dando para vocês. Pode ser cultivado em meia sombra, não aceita, ele não sobrevive abaixo de 6 graus, tá? Ele sobrevive de 16 graus a 32 graus Celsius, tá? Ele é um cacto que gosta de muito calor, tá? Como outros, né? Só que ele é um cacto especial, porque no outono as regas dele não é necessária. Quando o outono obedece à nossa natureza. Porque aqui no Rio de Janeiro, esse ano de 2022, o outono está obedecendo à natureza. Então eu quase não rego de verdade. Ele molha com sereno, ele umedece com sereno, ou se chover, eu deixo lá, problema da natureza com ele, tá? No outono, a própria umidade do ar toma conta da rega dele, tá? É bem interessante isso, vocês saberem disso. Agora, no verão, nós sabemos que ele não pode ficar direto no sol pleno, né? Como eu já falei. E também retire ele e deixe só pegar o sol da manhã do verão, tá? Mantenha em sombra, até porque da onde ele veio, né? Ele fica embaixo das árvores, pegando apenas raios solares no México, tá? Ele é nativo de lá. Então, o cacto samambaia, nós sabemos que ele gosta, como ele produz ali naquele chão, né? Ele aproveita da umidade da própria natureza, tá? Claro, você não vai deixar o seu cacto totalmente seco, né? Nenhuma planta. Apesar que você pode deixar algumas suculentas secas durante um tempo por causa do estresse hídrico, né? Para nós mudarmos a coloração dela. As que têm características para mudança, tá? Tem umas que não tem. Eu vou estar fazendo um vídeo para vocês, próximo vídeo, sobre equivérias, tá? Eu vou ter vários tipos de equivéria e vou estar falando para vocês o que acontece com a equivéria, tá? Então hoje nós estamos nessa. O nome científico desse cacto samambaia, pessoal, é Selene cereus, tá? Validuns, tá? Esse é o nome científico dele.
Ele é apelidado também como cacto cianinha. Tem pessoas que falam assim, é um cacto cianinha, por ter brotos como sininhos. De verdade. Dê uma olhada. Tá vendo? Eu tenho 3 brotos aqui, um pequenininho aqui atrás, um médio e um grande. Ó, tá vendo? Então, ele também é apelidado como sininha, cacto sininha. Geralmente conhecemos como, eu conheci como cacto samambaia mesmo, tá? Então, deixa eu ver se eu tô faltando. Especificamente falando para vocês uma coisa muito importante sobre esse cacto samambaia, o inverno se encarrega da rega e é escassa. O que é ser escassa? Não tem rega no inverno, não precisa regar, porque a temperatura, né, no inverno se responsabiliza totalmente pela produção do cacto samambaia. É incrível, né? Para você ver que cada plantinha tem uma característica. Eu não posso aqui juntar na mesa aqui um monte de cactos, né? Claro, já fiz vídeos assim, falando de erros e acertos de cacto, mas cada um tem uma característica, tem erros em comum que não se pode cometer, tanto com cactos ou suculentas, tá? Essa matéria já tá aí no canal, tá? Faça um tour, eu convido a vocês a fazer um tour no canal Cultivando Suculentas e Plantas. Vocês vão adorar as dicas, tá? Sejam bem-vindos, tá? Os novos inscritos, muito grata, tá? O canal é bem educativo, assim, para quem tá começando, bem bacana, tá? Como eu falei, ele é um cacto pendente. O pH tem que ser mais ácido, tá? Do solo dele, do substrato dele. O substrato dele tem que ser com mais quantidade do que areia, ou se preferir permiculita, tá? Vamos lá. Regar sempre na parte da manhã, para que nós evitamos os fungos nocivos, né? Para bater aquele solzinho, não termos problema com esse cacto. Já falei da floração, é uma flor branca, bege, tá? Mas o que? 40 centímetros no máximo, não passa disso. É um cacto de porte pequeno, mesmo sendo pendente, tá? Ele engrossou, pessoal, ó. Vocês estão vendo a ponta dele mais grossa? Ele veio desse tamanho, em pé, durinho. Mas ele caiu. Vamos lá. Esse cacto, ele é um cacto bem tolerante ao calor, com as regras que eu falei para vocês. É um cacto que aceita solo pobre, tá? De adubação de solo pobre. Há pessoas que usam o NPK 4.14.8 nele. 4.14.8. Esse é um indicado, né, para o cacto samambaia, tá? Ou, né, a vitamina que eu falo para vocês que eu faço aqui, a vitamina uma vez por mês das minhas meninas e cactos, que são os mesmos, né? Vocês estão vendo que eu decorei o nosso cenário hoje com calanchões, né? Elas estão lindas, gente, florindo, né? Olha que coisa mais fofa, né? Uma de cada cor. E eu não quis separar,
né? Eu já fiz essa matéria e plantei todas na jardineira. Na jardineira. E aqui tem vários tipos de calanchô. Eu decidi, vou colocar aqui porque ela está muito linda e serve como nosso cenário, né? Quem não gosta de flores, né? Presentei com plantas. Vou imitar o meu grande amigo, né? Top de linha aí, botânico do apartamento, tá? Botânico do apartamento. Sou apaixonada por você. Me inspiro muito nas suas matérias, tá? Gosto muito também da Carol Costa, do Espanhol Plantas, né? Murilo, né? E então, pessoal, não é um cacto difícil de cultivar, é um cacto pendente. O solo dele, quando está no outono, não precisa ter rega, tá? A não ser que ele esteja em meia sombra. Aí você vai lá e dá uma molhadinha, porque as raízes dele é bem sensíveis, tá? Então, hoje nós falamos do cacto, não é difícil de cuidar, por isso a matéria é tão rápida, tá? Cacto samambaia, até 40 centímetros, solo árido, solo bem ácido, né? pH ácido, que ele gosta. E vocês podem ver que ele continua úmido, aqui, ó. Não encharcado, tá? Não encharcado. Do jeito que eu ganhei, ele está aqui, tá? Eu só vou retirar ele quando ele estiver maiorzinho para pender ele, tá bom? Então, hoje nós falamos do cacto samambaia, essa maravilha, gente. Tenham em casa, não espeta, tá? É uma fofura pendente, tá? Então, não tem mais o que falar dele, tá? Podemos utilizar aí uma vez por mês, tá? Esse NPK, muito pouco, tá, pessoal? Muito pouco, tá? NPK, não exagere na rega de adubos, tá, pessoal? A rega de adubos, né, como o meu NPK caseiro, que tem o vídeo aí também para vocês, maravilhoso, tá? Com tudo que nós temos em casa. Inclusive, esses pedriscos evitam os mosquitinhos, gnates, né? Então, não regue quando você fizer ou comprar adubos químicos como se fosse água, tá? É só um pouquinho, tá? Ainda mais se o vaso for pequeno, tá? Então, hoje nós falamos do cacto samambaia, tá? Tem um sucesso aí, a floração é top. Se polinizada à noite, que é a hora que a flor abre, vai ter frutos como se fosse morangos bem vermelhos, tá? Uma bolota bem grande vermelha e ali tem as sementes, ok? Então hoje nós falamos do nosso cacto samambaia, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, tá? Gratidão, merece o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, tá? E deixe aí nos comentários se vocês têm o cacto samambaia. Pode deixar também e pedir vídeos, tá? Que vocês queiram saber de alguma coisa. Tá bom, meus amores? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.